Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Podemos, quem sabe neste domingo, refletirmos sobre algumas realidades, especialmente pensarmos que em lugar da ansiedade e do imediatismo, precisamos ter a confiança e a esperança no agir de Deus. Estamos então no 11º domingo do tempo comum. E celebramos hoje este mistério do reino de Deus, que não cabe em ideias claras e distintas. Por isso, Jesus gostava de falar em metáforas, ensinando por comparações e usava parábolas. É a linguagem mais rica a que o ser humano tem acesso. Não define, nem descreve, só indica, insinua, alude, sugere. Não separa uma realidade da outra, mas interliga, relaciona, lança pontes. É a linguagem adequada para se falar do reino, que é como a semente que o lavrador joga na terra. Depois dorme e acorda, enquanto a semente cresce por sua própria energia. Como anda a nossa confiança em Deus? Então, no momento em que o povo de Israel estava exilado na Babilônia, o rei Nabucodonosor parece mandar no mundo. E Deus promete retirar um galho do cedro mais alto, plantá-lo e cultivá-lo, na certeza de que ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso, como está no livro de Ezequiel. Ora, plantar um galho e cultivá-lo até que se torne um cedro majestoso leva tempo. E é isso que nós não temos hoje, porque muitos de nós vivemos acelerados e não queremos esperar. É que Deus nos convida a confiar que Ele está agindo em nossa vida e na história do mundo. A nossa vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus, cuja palavra nos devolve confiança e esperança, como também ouvimos hoje na primeira leitura, né? Eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. A árvore alta, né, pessoa soberba e autossuficiente, que aqui na leitura de hoje aparece como a figura do rei Nabucodonosor, será rebaixada, e a árvore baixa, pessoa humilde, pobre, que não tem em quem se apoiar a não ser em Deus, aqui é a figura de Israel. Essa será elevada, socorrida pelo próprio Deus. Nos diz o Senhor também na primeira leitura: faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Essas palavras falam da justiça de Deus. Se algo está verde, ou seja, vivo e forte em nós e no mundo, mas às custas da injustiça e do sofrimento de outras pessoas, isso secará. Porque as raízes não estão firmadas na verdade e na justiça de Deus. Por outro lado, aquilo que está seco em nós e no mundo pode voltar a brotar, desde que confiemos em Deus, nos oferecemos justamente em viver segundo a sua vontade e não desistamos também de esperar nele até que se cumpra a sua palavra. Eu, o Senhor, digo e faço. Olhemos para a árvore que somos nós. Olhemos para a árvore da nossa vida.
quais galhos estão secos? Quais áreas da nossa vida apresentam estar mortas? Nós confiamos que Deus pode fazer brotar a árvore seca? Nós esperamos em Deus até que aquilo que aparentemente morreu volte a viver em nós? Pois é. Depois de 50 anos no exílio, Israel foi liberto e voltou para a sua terra, e ali pôde reconstruir sua vida. Deus cumpriu sua palavra. Aquilo que estava seco voltou a brotar. Qualquer que seja o nosso exílio neste mundo, precisamos fortalecer nossa confiança e esperança no Senhor, que pode transformar a morte em vida. Jesus, através da parábola da semente que germina por si mesma, revela que a ação de Deus se dá tanto no silêncio da noite quanto no barulho do dia. E por mais que o mundo pareça ter força para matar toda a nossa esperança, por fim triunfará a vontade de Deus, vontade de salvação para a humanidade. A nossa ansiedade e o nosso imediatismo nos fazem viver correndo de um lado para o outro e nos enchem de angústia, porque no fim nos damos conta de que muitas vezes nadamos e acabamos por morrer na praia. No entanto, Jesus nos garante: a semente que lançamos no chão da nossa vida germina e cresce silenciosamente, sem o nosso controle, sem a necessidade da intervenção da nossa parte. Em outras palavras, a nós cabe lançar a semente. O resto é por conta de Deus. É muito comum nós reclamarmos da falta de frutos da árvore da nossa vida. Mas a pergunta é: nós estamos lançando a semente dos frutos que desejamos colher? Além disso, precisamos nos perguntar se nós respeitamos o tempo de Deus. Existe um processo a ser respeitado desde quando a semente começa a germinar até a planta se formar, crescer, para então produzir fruto. Nossa ansiedade e nosso imediatismo não têm o poder de forçar Deus a agir ou a apressar as coisas. Tudo tem seu tempo certo para acontecer. Enfim, Jesus nos convida a rever a nossa forma de enxergar a ação de Deus em nossa história. Ela não se dá de forma espetacular ou grandiosa, mas acontece na rotina das pequenas coisas do nosso dia a dia. A imagem do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, quer corrigir em nós a imagem que temos de Deus. Se nós damos importância ao grande, Deus valoriza o pequeno. Se nós queremos nos sentir fortes, Deus se encontra naquilo que é fraco. Se nós deixamos de ter pequenas atitudes para melhorar a nossa vida, porque achamos que elas são insuficientes e não servem para nada, Deus nos mostra que as mudanças que desejamos não acontecem justamente porque não damos os pequenos passos que poderíamos dar. Desse modo, a nossa vida não tem como sair do lugar. Cada um de nós tem minúsculas sementes de mostardas guardadas dentro de si, esperando para serem lançadas no chão da nossa vida. Jesus nos convida a lançar essas sementes, a confiar e a esperar, na certeza de que o Pai está agindo constantemente no coração de quem não se cansa de fazer o bem.
de trabalhar e lutar por uma vida melhor, por uma igreja melhor e também por uma humanidade melhor. Em suma, não nos esqueçamos dessa verdade bíblica. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria, como nós temos no Salmo 126. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. O Evangelho de hoje mostra esse jeito simples e profundo de Jesus para ensinar através de parábolas. A palavra-chave, talvez, do Evangelho de hoje é uma crítica a nós quando pensamos demais no nosso protagonismo. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. É isso mesmo. O Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o contraste entre a nossa inatividade e a ação de Deus. Mas este contraste é só aparente, pois ele age exatamente onde somos impotentes e contamos confiantes com a sua ação. Eficácia evangélica e eficácia mundana não são a mesma coisa. Na verdade, o reino de Deus é de Deus. O homem não pode nem fazê-lo, nem impedi-lo. Pode, no máximo, retardá-lo, como alguma depressão na encosta ou alguma represa em algum ponto do rio. Ao homem cabe acolher o reino e deixar-se envolver no seu dinamismo. A ação divina e a ação humana, a partir daí, não se opõem, mas se compõem na insuperável diferença. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar, aqui o mar, onde Jesus fala à multidão, e peço aquilo que quero, a paciência e a fidelidade na sua palavra que se realiza na história. A paciência e a fidelidade também em viver em Deus, que na verdade é ao mesmo tempo a sua grandeza. E buscando tirar proveito, olho Jesus e escuto as suas palavras, vendo como estas palavras se realizam na vida. E considero como a sua palavra e o seu reino ainda hoje age no nosso coração e no mundo inteiro ao mesmo tempo. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.